paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Que alegria, meus amados, em estar com vocês nesta festa bonita. Pega a Bíblia aí. Quem tem Bíblia, meus amados? Então pega a sua Bíblia aí, pega a sua espada. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o irmão João, capítulo de número 12. Eu estava aqui no altar um dia, e o pastor falando dessas questões da oferta, aí ele pegou um carnezinho desse aqui, e olhou assim, e falou assim: você já tem o seu? E me entregou na minha mão. Falei: meu Deus, recebi da mão do meu pastor. Escrevi aqui a data que eu recebi o carnezinho. E eu tinha lá em casa um travesseiro, assim, que o banco oferece. Quem já viu eles? Tava uma luta. Eu peguei e coloquei esse carnezinho junto com aquele carnê. Falei: todo dia, isso é algo particular, mas eu resolvi compartilhar com os irmãos. Todo dia que eu pagar uma prestação dessa, eu vou também depositar um valor para a obra do Senhor. E coloquei juntinho os dois. Deus tem dado vitória, viu, irmãos? Deus tem mudado a situação. Vocês creem nisso, meus amados? Era algo particular, algo só meu, mas eu resolvi compartilhar com vocês. É muito importante. Amém, meus amados? Quem encontrou João, capítulo de número 12, diz amém. Outra coisa que funciona antes da gente ler a palavra, lá em São Bernardo já tem umas 5 pessoas seguidas que faz isso. O desemprego bateu, não bateu? Bateu? Aí teve pessoas jovens, irmãos, que falaram assim, pegaram um envelope e não falaram nada com a gente, mas fizeram um voto com Deus assim: o primeiro salário eu vou trazer na casa do Senhor. De repente chegava uma moça, depois chegava outra moça, diz aqui, ó: é o meu pagamento, pastor, apresenta ao Senhor. Já passou de 5 assim seguido, que Deus começou a abrir porta. Tem fé para isso, irmãos? Confia no Senhor e as portas vão se abrir. João, capítulo de número 12. Evangelho de Jesus Cristo, João escrevendo, capítulo 12, versículo de número 42. Ainda bem que o pastor falou, nosso tema aqui é Jesus. Falando de Jesus, está tudo dentro do tema, meus amados. Fique tranquilo. Apesar de tudo, até muito dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Senhor Jesus, fale conosco, pelo poder do seu nome, pelo poder da sua palavra. Eu sei que o Senhor está aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor está conosco aqui. Fale conosco, Jesus. Fale conosco. Precisamos ouvir a tua voz. Precisamos ouvir a tua palavra e receber essa mensagem, em nome de Jesus. Pode assentar. Vocês têm uma salva de palmas para o doutor Jesus aí? Bonita, bonita, bonita. Amados, Jesus estava preparando para seguir para a cruz, preparando para seguir
para a crucificação. E o Senhor agora, Ele deixou um dos maiores sinais para realizar, bem neste momento, que foi a ressurreição do irmão Lázaro. Você não tem dimensão, você não tem noção como que foi tremendo o milagre da ressurreição de Lázaro. O impacto que isso trouxe para a congregação, para a igreja. Foi tremendo demais, meus amados. Um rapaz pútrefo, morto há 4 dias, dentro da sepultura. De repente Jesus chega na porta, manda tirar a pedra, ora ao Pai e chama Lázaro para fora. Meu Deus. E Lázaro levanta, irmãos. Lázaro levantou-se com o poder da palavra que saiu da boca de Jesus. Foi tão tremendo aquilo, tão forte, tão impactante esse milagre, que no capítulo 12, no versículo de número, fique com a Bíblia aberta que nós vamos acompanhando alguns textos. No versículo 9 do capítulo 12, muita gente dos judeus soube que estava ali e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara de entre os mortos. O milagre foi tão tremendo que as pessoas agora diziam assim: eu vou lá ver o Lázaro que Jesus ressuscitou. As pessoas vêm para a igreja para ver Jesus e para ver a obra que Jesus tem feito na vida das pessoas. O que mais atrai pessoas para a igreja é transformação de vida, é mortos que ressuscitam. E os vizinhos começam a olhar assim e dizer assim: peraí, o meu vizinho Lázaro era morto, esta hora meu vizinho já estava bêbado, já estava drogado, já estava caído na calçada, mas olha ele de pé agora com a Bíblia na mão. Olha meu vizinho de pé com a Bíblia na mão. E de repente chega para ele assim: para onde você está indo? O que aconteceu com você? Ele vai dizer assim: o Senhor Jesus me salvou. Aí Deus começa a usar uma pessoa e alguém começa a ser atraído, dizer assim: eu vou lá na igreja, porque Deus salvou aquele homem, salvou aquela mulher, e hoje ela é instrumento na mão de Deus. Então Lázaro foi essa pessoa em que a mão de Deus operou um grande milagre de vida, um grande milagre. E o milagre que Deus fez foi tão grande que atraía pessoas. Eu cheguei na igreja em Montes Claros na época e fiquei caminhando com Jesus, firme com Jesus. Tem um obreiro do pastor Fidelis lá, Diácono Eliseu, era amigo das quebradas da época do mundo. De repente o telefone tocou do Eliseu: ô Jefferson, qual é a igreja que você está indo? Qual o nome da igreja? Eu disse assim: Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, e eu vou estar lá hoje. Ele falou: você vai estar lá? Vou. Então eu vou lá hoje. De repente chegou Eliseu com cavanhaque, cabelinho pintado. Quem estava pregando aquele dia era o presbítero Wellington. E o presbítero Wellington pregou a palavra, pregou a mensagem. E o irmão Eliseu ficou todo feliz. De repente o Eliseu falou: olha, que dia que tem culto de novo, gente? Tem tal dia. Eu vou te buscar na sua casa. Vou na casa do Eliseu, busquei o Eliseu. Buscamos, no outro dia, buscamos de novo. E o Eliseu levantou a mão para Jesus. Nunca mais saiu, né, pastor Fidelis? Diácono da igreja em Montes Claros. Agora, crente que não tem transformação, Jesus chama ele pútrefo, mas ele tem que ficar purificado. Jesus chama ele morto, mas ele tem que viver.
Jesus chama ele embaraçado, mas ele tem que se desembaraçar para ele voltar a caminhar em nome de Jesus. Isso aqui é somente a introdução para você entender o poder deste milagre. Uma pessoa que já estava cheirando mal, já tinha mau cheiro, levanta da sepultura e o negócio ficou tão bonito que Jesus falou assim, ó, depois desse milagre, eu tenho um lugar para mim ir. Eu vou para Jerusalém. Era um milagre que antevia a entrada de Jesus em Jerusalém. E quando Jesus agora monta no jumentinho e entra no caminho em direção a Jerusalém, ele vai caminhando em direção a Jerusalém. Olha para vocês verem, meus amados. Escuta para vocês verem. Capítulo de número 12 ainda de João 16. Vamos lá. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso fizeram. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara de entre os mortos. Jesus entrando em Jerusalém, a multidão glorificando, e alguém dizendo assim, eu estava lá quando ele ressuscitou a Lázaro. Eu estava lá quando ele fez o milagre. Não é bonito, irmãos? Jesus entrando e alguém testificando. Você tem algum milagre da parte de Deus para você testificar? Alguma coisa o Senhor tem feito por você, para você testificar deste Deus? No 17, o 18. Por isso também a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Uma multidão estava com ele porque viu o sinal. A outra multidão porque ouviu falar que ele tinha feito o sinal. Aquele sinal mirabolante, grande, gigantesco, maravilhoso, Lázaro ressuscitando. Eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que hoje é uma noite de transformação na nossa vida. Deus quer fazer um milagre tão grande na nossa vida, de mudança, para chegar ao ponto do pai dizer assim, mas meu Deus, o que aconteceu com essa filha minha? Essa menina nervosa, essa moça rebelde, esse meu filho, essa minha esposa, esse meu esposo, o que aconteceu? Você vai dizer, eu tive um encontro com o Senhor. Então, irmãos, os milagres fazem as pessoas crerem. E muitas pessoas estão na igreja por conta dos milagres e creram no Senhor. Só que não basta crer no Senhor. O problema é esse. Nós temos cultos, meus amados irmãos, que tem irmãos assim, no culto, que ele tem fé, que caroços desaparecem na hora. Isso aqui vai acontecer hoje. Pessoas vão ser curadas aqui agora. Mas não se engane com isso não, isso não resolve. Essa fé, esse crer somente no milagre, essa multidão que vai atrás apenas de Lázaro, porque Lázaro ressuscitou, não resolve. O que vai resolver, meus amados irmãos, é isso aqui, A multidão, o versículo em que li o 42, vai dizer que muitos dos principais creram nele. Creram, isso é, inconfundível. Esses homens creram no Senhor. Creram. Esses homens assim, eles disseram assim, não tem dúvida, esse homem chamado Jesus, ele é verdadeiramente Deus, ele tem poder, ele tem autoridade, ele faz milagre acontecer. Só que tem uma coisa, eles vão dizer a palavra de Deus, mas não confessaram. Vamos lá para vocês refrescar a memória, num camarada de João 3. Vocês lembram dele? Quem já não pregou sobre esse rapaz? De João capítulo 3. Olha para vocês verem. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele creu ou não creu?
mas teve que ir de noite. Não tem coragem de ir de dia. Não tem coragem de confessar o Senhor em luz do dia, dizendo para todo mundo saber que Ele é o Senhor. Creu? Creu. Acreditou? Acreditou. Mas não confessou. Você precisa confessar o Senhor aqui hoje. Você precisa sair de cima do muro aqui hoje. Chega de protelar essa decisão. O Senhor vai te colocar numa encruzilhada. Deus vai te colocar numa rua sem saída, que você vai ter que confessar. Ou você confessa, ou você nega logo de uma vez. Olha que oportunidade que Nicodemos teve. João 7. Esse Nicodemos teve uma oportunidade muito grande de confessar o Senhor. E quantos têm tido a oportunidade de confessar o Senhor na sua escola, no seu trabalho? Mas você, se envergonha do nome do Senhor. Você quer ver? Capítulo 7, 48. Conversa dos intelectuais. Conversa dos grandes da época. Eles conversando entre si vão dizer assim: creu, 7,48, creu nele porventura alguns dos principais ou dos fariseus? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Sabe quem estava escutando a conversa? Nicodemos. E Nicodemos cria no Senhor. Mas confessar que eu quero ver, meu irmão. Confessar que eu quero ver. Crer no Senhor tem muitos. Diz aqui, se a gente orar um pouquinho aqui, todo mundo vai dizer assim, eu creio. E aqui dentro é fácil confessar. Eu quero ver confessar no meio lá dos fariseus. Você sabe o que é fariseu, meu irmão? Fariseu era um grupo, um partido religioso. É você confrontar esses homens. Porque os ímpios não nos perseguem. Com o ímpio nós não temos problema. O nosso problema é com o fariseu, que não quer obedecer e tem raiva de quem obedece. O nosso problema é com quem diz que é cristão, mas não abandona a prática do pecado. É este povo que nos ofende. Esse povo que nos oprime. E às vezes muitos irmãozinhos fica com medo, eu tenho vergonha, fica com vergonha de anunciar, porque eu ando assim, porque eu visto assim, porque eu ando assim. Deus quer levantar um povo aqui hoje convicto. Deus quer levantar uma igreja convicta aqui hoje. Você quer entender aqui? Vamos lá. Olha que oportunidade. Nicodemos, que era um deles, verso 50. O que de noite foi ter com Jesus, para os fariseus, colegas dele, não ficar sabendo. Essa cambada não tem vergonha na cara mesmo não, né, irmão? Eles vêm aqui, têm fé, e vêm aqui e falam, pastor, ora para mim. E eles choram aqui, e você ora, e eles vêm com o exame depois, e falam, pastor, Deus curou o câncer, Deus curou, Deus libertou. E falar, pastor, eu vim aqui, o Senhor Deus me revelou, e eu quero servir a Deus com vocês. Você fala, maravilha, agora eu vou dar uma redada caprichada, a igreja vai encher. Mas quando você fala que tem que viver à luz da palavra, tem que abandonar o pecado, sai que nem um mancebo de qualidade, abaixa a cabeça e vai embora. O nosso irmão tentou até ajudar caladinho, Nicodemos, 51 ele vai dizer, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ser conhecido do que faz? Era a hora dele dizer assim, você está dizendo, perguntando se algum fariseu creu nele? Eu criei, eu acredito. E eu renuncio aqui o meu cargo, eu renuncio aqui a minha credencial de príncipe, de mestre, e eu vou seguir este homem chamado Jesus. Alabaçuria. Quantos irmãos nos ouvindo agora, meu irmão, creu no Senhor e diz assim, Jesus está com vocês aí, Jesus está nessa obra, então vem nos ajudar, passa a Macedônia, toma uma decisão, renuncia a essa credencial, renuncia esse nome que você tem aí, renuncia tudo, essa liderança, essa influência sua, e vem seguir a Jesus na simplicidade do Evangelho. Sabe por que muitos não vão seguir? Que Jesus vai dizer para eles assim, a raposa tem o quê? Covis.
Os passarinhos têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, quer me seguir? Quer me seguir? Viva na minha dependência. Você quer servir o Senhor, irmão? É viver na dependência do Senhor. Servir a Deus é viver todos os dias na dependência do nosso Senhor Jesus. Ele está dizendo assim, ó, quando o sol esquentar eu vou prover, mas é amanhã, quando o sol esquentar. Quando você tocar na água do mar eu vou abrir, mas anda na minha dependência. Amém, meus amados? Só para você ver que não adianta, meus amados, só nós dizer que somos cristãos. Não adianta, se nós não confessar o Senhor. Mateus capítulo 10, só para nós ir refrescando a memória, que eu quero chegar num ponto daqui a pouquinho, que eu acho um dos textos mais bonitos da Bíblia. 10:32 de Mateus. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas agora toma. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Como é que tem que fazer? Confessar. Levantar a mão e dizer assim: eu estou confessando o Senhor. Eu estou confessando o Senhor como Salvador da minha vida, para o inferno entender que a sua decisão é de vida ou de morte, mas você não volta para trás. Lucas no capítulo 9, no versículo 26, ele vai dizer assim: porque qualquer que de mim, não só de mim, mas das minhas palavras, se envergonhar da palavra do Senhor, da maneira de viver de um cristão, da maneira honrosa de viver uma moça cristã, um servo de Deus, qualquer que das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará também o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. Quem está disposto aqui hoje a tomar uma decisão de seguir a Jesus à luz da palavra? E tem aqueles, irmãos, olha, escuta aqui, ó, João capítulo de número 19, versículo de número 38, os discípulos ocultos do Senhor, olha aí. Sabe aquele oculto, meus amados, que ninguém percebe que ele é cristão, que ninguém percebe que ele serve a Deus? Verso 38. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, cada perseguição, é claro, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Então tá aí, tinha muitos que criam, mas não tinham coragem de confessar. Mas existia uma minoria, meus amados, uma minoria, que eu quero citar um desses aqui. E desses aqui que creu e confessou, eu acho a coisa mais bonita quando uma pessoa toma uma decisão coerente, uma decisão acertada, firme, e ele não nega, não volta atrás na sua decisão. É uma moça, é um rapaz com uma decisão segura no que é servir ao Senhor. Abre a Bíblia comigo agora. Agora nós vamos para um caso. Esse caso aqui eu achei maravilhoso. João ainda, capítulo de número 9 de João. Isso aqui é lindo demais, essa palavra. Você precisa hoje tomar essa decisão que esse rapaz tomou. Capítulo 9, a Bíblia vai dizer de um rapaz cego de nascença. Os discípulos de Jesus vão passar e vão dizer assim: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? O Senhor Jesus vai dizer assim: nem ele, nem seus pais. Ele nasceu assim para que o nome do Senhor fosse glorificado. Nós vamos entender essa palavra aqui, meus amados. Tem pessoas que vale a pena Jesus curar ele. Tem pessoas que vale a pena Jesus ressuscitar ele. Tem pessoas que vale a pena o investimento de Jesus. É aquela passagem de João Batista: produzi-vos, pois, frutos
dignos de arrependimento. O rapaz está doente, Jesus passa por ele e olha para esse rapaz, faz lodo, põe nos olhos, manda ele lavar, e ele agora começa a enxergar. Outro milagre maravilhoso. O rapaz era cego e agora está enxergando, e aquilo ficou notório na cidade, na região, e todo mundo agora, os fariseus ficaram em cima e ficaram perturbando o que aconteceu com esse rapaz, o que está acontecendo, e vieram aos seus pais. Capítulo de número 9, versículo 20. E seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele mesmo falará por si. Olha o 22, que é emblemático. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Irmãos, o filho cego enxergando, mas o pai não pode confessar, com medo de sair da sinagoga. O pai agora vai dizer assim, pergunta para ele, sabendo que ele era cego, que Deus havia o curado, mas dizer assim, que Jesus havia o curado, pergunta para ele, o medo de ser expulso. Eu vejo assim, irmão, o medo das pessoas de não ser aceito na sociedade. Quem percebe isso? Eu vou usar essa roupa porque senão não vou ser aceito. Eu vou usar esse sapato porque senão eu não serei aceita. A preocupação das pessoas em estar incluído no meio em que ele está vivendo. E para isso, nem que seja preciso negar o Senhor. E eu estou falando aqui com moças e rapazes que têm um chamado de Deus tremendo. Mas, olha, e o Espírito Santo estão com vocês. Mas em um momento o diabo vem e lança uma seta. E de repente está aí a moça usando uma roupa que vai lhe envergonhar depois, usando um sapato que vai lhe envergonhar depois, constrangida, com medo de ser expulsa do grupo. A formatura, pastor, é a minha formatura, é o meu trabalho, pastor. Eu não consigo andar, não dá, pastor, eu vou ter que abrir mão. Pois é, Jesus está esperando que você confesse justamente aí. É nesse momento que Jesus está esperando que você confesse que Ele é o seu Deus. Quando a oportunidade vir e você dizer, Senhor, eu abro mão, Senhor, eu abro mão das minhas amizades, eu abro mão, Senhor, de participar desse evento, eu abro mão das promessas do maligno, mas eu vou honrar o seu nome. Não deixa o diabo te passar para trás não, meu irmão. Honra o nome de Jesus em qualquer situação. Honra o nome de Jesus aqui na igreja cantando. Honra o nome de Jesus dando glória a Deus aqui sentado. Mas honra o nome de Jesus no banco da faculdade. Honra o nome de Jesus aqui, mas honra o nome de Jesus no seu trabalho também. Honra o nome de Jesus com a roupa que você vai vestir. Honra o nome de Jesus com o cabelo que Deus te deu. Honra o nome de Jesus com a sua maneira de viver, de andar. Oure canta labaia. O medo de ser expulso e de perguntar a ele. Ao 23. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Agora vamos ver quem confessa a Deus como é que é. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Já era a segunda. O 24. E disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Oh, coisa linda. Você tem um testemunho para contar para alguém?
Quando alguém disser assim, ó, olha, essa teoria suas aí do criacionismo não existe, você vai dizer assim, olha, eu tenho experiência, Deus tem falado comigo. Eu só sei de uma coisa, que eu estava morto e Ele me ressuscitou. Aí eles ficaram furiosos. Só os versículos vai falando conosco. 25, 26. E tornaram a dizer-lhe que se ele, que te fez ele? Irmão, porque cria uma indagação na cabeça do ímpio, meu irmão. A obra de Deus na vida de um homem. O camarada está na cachaça, o camarada está no vício, está na droga, com aquele cachimbo do cão, fumando crack, na cocaína, no tráfico. Meu Deus, nós temos um irmão em São Bernardo que era dessa criminalidade da alta patente. E o Senhor chamou de lá, saiu do mundo, do pecado. E alguém olha assim para ele nas ruas, vai passando e diz assim, irmão, o que é que Deus fez na sua vida? Faz um milagre? Irmão, chama atenção ou não chama? Como é que Ele fez isso na sua vida? Como é que Ele fez isso na sua vida? Como é que Ele abriu os seus olhos? Ô irmão, Deus vai fazer uma obra na sua vida tão grande. E você vai ter testemunho para testemunhar do nome de Jesus aonde você andar. Irmãos, as coisas de Deus não têm explicação. Ele vai dizer assim para esse cidadão assim, ó. Respondeu-lhe então, do verso 27, isso o cego de nascença. Já vos disse e não ouvistes? Irmão, peraí um pouquinho. Enquanto os pais dele estavam assim, ó, batendo um joelho no outro, com medo dos fariseus, ele falava duro com os fariseus, com os judeus. Enquanto Nicodemos vai ter com Jesus de noite e não tem coragem de confessar, ele fala na cara dele. Ele fala na cara dele e diz assim: eu já disse, vocês não ouviram? Quereis-vos porventura fazer também seus discípulos? Irmão, o espírito de ousadia, de coragem. Eu vou falar isso aqui, porque para ser pregador do evangelho tem que ter coragem. Tem dia que a gente sobe no altar para pregar e você vê a fisionomia dos irmãos, eles estão querendo que você fale assim, ó, lá vem o pastor de novo. Quando você vai fazer uma reunião de membros e você começa a falar, eles olham para a sua cara assim, mas com desdém. Muitos com uma cara assim, dizendo assim, ó, nós já estamos cheios disso. Se você não tiver, irmão, coragem da parte de Deus, você não prega a verdade mais não. Porque, irmão, você fala, e a coisa não muda. Sabe o que Deus colocou no meu coração agora nos últimos dias? Irmão, não adianta você ficar falando em reunião nem em altar não. Eu tomei a decisão. Você tem que sentar com a pessoa, tem que agir. Chegou um momento, quando Jesus entrou em Jerusalém, nessa entrada, ele entrou, e quando ele chegou em Jerusalém, o povo estava fazendo bagunça dentro da casa do Senhor. Aquele dia não teve conversa, a mensagem de Jesus foi prática. Quem está entendendo diz amém. A mensagem de Jesus foi prática. Ele jogou mesa no chão, jogou cambista para correr. Irmão, tem hora que você tem que tomar uma decisão. Você não pode ser um pastor calça frouxa. Você tem que tomar posição diante de Deus. Você tem que ir na cara assim, olhar, tem que chegar e dizer assim, por que você está vestido desse jeito? Por que está calçando desse jeito? Você não é cristão, você não confessou o Senhor nas águas do batismo. Você não disse que renunciou ao mundo. Por que tu anda desse jeito? Tem hora, meu irmão, que palavra de altar não resolve mais não. Tem que ter ação, nós temos que agir. Você fala de sapato, quando você vai ver, compra um de um palmo. Você prega no altar, piora na prática. Mas em nome de Jesus aqui hoje, o Senhor vai nos ajudar a lutar por essa obra. Teve uma época que o povo de Deus pecou. O povo de Deus pecou e foi atrás das mulheres lá em Baal Peor. E havia pecado, e Moisés estava reunido, e a ira de Deus tinha acendido, e Deus está falando com Moisés, dizendo que era para matar os líderes, matar os cabeças. Aí de repente, pastor Fidelis, o cidadão pega a mulher, uma das princesas do povo, passa na cara de Moisés, ó, desfilando, vai para a tenda e vai prostituir dentro da tenda. E a ira de Deus já estava acesa. Você acha que o povo tem vergonha? Estou falando de Moisés.
Estou falando de pastores simples como a gente, não. Moisés, passaram na frente de Moisés e foi prostituir. Anda, e o pior, e se sumisse tudo bem, mas não some. Ainda vem passar na cara do altar, dizendo: eu ando assim porque eu quero. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas naquele dia Deus levantou um cidadão por nome quem? Eleazar. Ele pegou uma lança desse tamanho assim, tá os dois no pecado lá dentro da tenda. Ele chegou com aquela lança e falou: hoje a mensagem é essa. Quem está entendendo diz amém? Hoje a mensagem é essa. O sangue saiu. Vamos imaginar a cena horrível. Quando a gente prega uma mensagem de exortação, todo mundo já vê com a cara feia assim. Tem que pregar, pastor. Não é isso não. Isso não é mais mensagem. Imagina a cena então da lança perfurando as costas, varando no chão. Aí Deus falou assim: Eleazar, meu servo, aliviou a minha ira. Eleazar, meu servo, fez a obra. Bendito seja o nome do Senhor. Quem quer confessar o Senhor aqui hoje? Quem quer confessar o Senhor aqui hoje? Na sua maneira de viver, na sua maneira de andar. Honra o Senhor. Voltando para o texto, irmãos. O 28. Então o injuriaram, disseram: discípulo dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Não sabe mesmo. Só que eu acho interessante, meus amados, que você viu que o nosso problema é todo dia com o sistema religioso? Quem já foi afrontado a sua fé? Quem já teve a sua fé afrontada? A sua fé, e vai ser mais ainda, viu? Você vai ter a sua fé afrontada, para você provar se você é de Deus verdadeiramente. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Quando disseram assim: eu não sei de onde é, o homem vai dizer: ô cego que valeu a pena Jesus curar ele. Valeu ou não valeu? 30. O homem respondeu e disse-lhe: nisto pois está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Só entende isso quem tem os olhos abertos. Deus quer abrir seus olhos. Deus quer abrir seus olhos aqui hoje. Os olhos abertos para a palavra. Recebe a palavra aqui hoje. Tem os olhos abertos para o temor, a palavra, para a reverência, para a santificação. Alabassuri me canta, alabai. 31. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. O homem não conhecia Jesus ainda e já estava pregando. Irmãos, tem pessoas que vale a pena Jesus tirar do mundo. Lembra da mulher de Samaritana na beira do poço? Jesus conversa com a mulher, ela já vira uma evangelista, já sai pregando o evangelho. Aleluia. Tem pessoas que Jesus tira o câncer, ele se rende no pé do altar e dedica a sua vida inteira nos pés do Senhor. Tem cego como de Jericó que Jesus tira a capa e ele diz assim: eu agora te sigo para onde o Senhor ir. E você tem provado das maravilhas de Deus aqui. Sirva o Senhor, honra o nome de Jesus aonde você passar. Olha o que esse homem vai continuar pregando no 32. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. E se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Que convicção. Que convicção. Quando você dobra o joelho, você tem essa convicção. Quando você adora o Senhor, você tem essa convicção. Deus não vai te desamparar, Deus não vai te deixar. Se você for convicto na sua decisão, se você escolher essa melhor parte, você não fica sozinho, você não fica sozinha. Ele te visita na cara do inimigo. Shalamana canta labassúria, xarabanaia. Ah, Deus tremendo.
34. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós. E expulsaram-no. Irmão, coisa boa é quando alguém nos expulsa. Um dia um amigo meu, esses dias atrás, chegou para mim e disse: Jefferson, qual é o teu lazer? Eu gosto da minha piscina, do clube. Qual é o teu lazer? Eu falei: segunda eu tenho oração de manhã e à noite, terça tem 2 cultos, quarta tem 2 cultos, quinta tem trabalho, sexta tem 2 trabalhos, sábado tem trabalho, domingo tem trabalho. E o tempo da família? Eu falei: a família está comigo o tempo todo. Está aqui comigo, a minha esposa está ali, está aqui comigo, as filhinhas estão por aí, está aqui comigo. Tem coisa mais gostosa que essa? Mas o que te dá prazer? Eu falei: o que dá prazer é falar desse Jesus e ver ele salvar vidas. Sabe por que eu tenho prazer de falar desse Jesus? Tenho ousadia de pregar e não tenho medo, porque ele me tirou lá do mundo. Não foi ninguém que tirou. Eu cheguei na igreja um dia, pastor Fidesz não vai lembrar disso. Eu cheguei na igreja um dia de calça jeans, recém-convertido, calça jeans, tênis, camisa dessas toda gola polo. Não era nem gola polo, era essa gola lisa, né? Como é que fala? É camiseta, isso aí. E aquele dia o pastor Fidesz pregou e não orou por revelação aquele dia. Terminou o culto, eu não conhecia ele era presbítero. Eu disse: presbítero, ora por mim. E quando ele pôs a mão na minha cabeça, ele começou a chorar. Ele nem lembra disso. Mas o Senhor falou. E falou: tu vai ser obreiro dessa obra. Você vai ser enviado dessa cidade. Tu não vai ficar aqui. Tu vai sair daqui. Ele disse: eu te vi de paletó e gravata, com uma mala na mão. Eu era solteiro, jovem da igreja. Aquilo entrou como uma flecha. Eu disse: eu vou ser pastor dessa igreja. Alabá-se, canta lá. Aleluia. Deus está te chamando hoje aqui para você confessar Ele. Mas eu não quero te chamar para você confessar o Senhor aqui diante do altar, não. Confessar Ele aqui chorando e voltar do mesmo jeito, não. Eu quero que você confessa hoje, chegando na sua casa e dizendo: essa roupa apertada eu vou jogar fora. Esse sapatão de 1 palmo de altura eu não vou usar mais. Essa maquiagem eu vou arrancar hoje. Essa roupa escandalosa eu vou arrancar hoje. Eu quero ser crente à luz da palavra. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero receber a presença de Deus na minha vida. Quem quer a presença de Deus aqui hoje? Alabanturi canta laia. Escuta. Quando você é expulso da sociedade, a coisa está começando a melhorar. Quando os colegas te chamam para o futebol, você não vai mais. Te chama para o forró, você não vai mais. É que o negócio está começando a ficar gostoso. Vocês querem ver o que acontece? Vocês querem ver o final, o desfecho dessa história? Vamos repetir o versículo que li. 34. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. Expulsaram-no. Olha o 35. Jesus ouviu que tinha o expulsado. Aleluia. Quando Jesus ouviu que ele tinha sido expulso da sinagoga, que ele já não cabia mais na cerveja, ele não cabia mais no forró, ele não cabia mais na roupa escandalosa, ele não cabia mais na vaidade, ele não cabia mais no mundo, não tinha lugar para ele. Jesus ouviu que tinham expulsado, encontrou ele, encontrando disse: crês tu no Filho de Deus? Crês tu no Filho de Deus? E respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele?
Aí Jesus vai se revelar para ele. Jesus vai se revelar para ele. Jesus vai dizer: olha para mim, olha para mim. É este aqui, ó. Sou eu. Eu que falo com você, sou eu. Sou eu. Fecha teus olhos aí. Ele está te revelando alguma coisa. Ele quer te revelar alguma coisa. Ele está dizendo: sou eu que estou falando com você. O mundo não te aceita. O mundo já não te quer mais. Sabe por quê? Porque você é minha. Você já é abandonada no seu trabalho, ridicularizada na escola, já é pisada pelos amigos, porque você já é minha, diz o Senhor. Sinta a presença dele aí. Sinta a presença dele aí. Sinta a presença dele passando aí, te tocando. Ele diz: você é meu, eu te comprei. Confessa ele aqui hoje. Confessa. Alabassuri mi calabaia. Chalamanturi alamanahi mahasi. Uri mi cantalabaia. Batiza Jesus com o Espírito Santo agora. Batiza. Batiza Jesus. Batiza. Batiza. Quem crê que Jesus batiza, recebe o batismo aí. Recebe o batismo com o Espírito Santo. Recebe mudança de vida. Renovo.